Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Quantos acharam? Digo amém. Nós vamos ler, é um texto um pouco longo. Nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Depois eu vou pedir para vocês pular para o 18 e 19, para a gente conseguir entender esse contexto. Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido Ziclag e tinha posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e fora pelo caminho. E Davi e os seus homens, quando vieram à cidade, e eis que ela estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas foram levados a cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais forças para chorar. Também suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me, pois, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Agora só o 18 e 19. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas duas mulheres o livrou, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e os filhos e filhas também, desde os despojos até tudo quanto eles tinham tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Amém? Irmãos, eu estudei um pouco sobre essa palavra, porque eu estava lendo a Bíblia acerca do que eu ia trazer para hoje, já lendo não agora. Quando a gente vai trazer uma palavra, a gente já vem sempre tentando, pedindo a Deus uma direção, e eu ia para um lado e eu não conseguia, e eu parava nesse texto em alguns momentos, não entendia nada, e eu continuava lendo a Bíblia e falando com o Espírito Santo, e não conseguia algo que eu queria, e eu me deparei realmente com esse capítulo de 1 Samuel, mas eu não tinha entendido. Aí eu comecei, então, eu tinha uma semana, eu comecei a entender, assim, buscar no Senhor, o que estava por trás disso, porque tem então uma cidade chamada Ziclag e tal, e eu fiquei meio que confuso, mas é assim, você vai falando com o Espírito Santo, algumas coisas vão clareando, você vai buscando de novo na Bíblia, você vai buscando alguns contextos, e o Senhor vai revelando, e aí a gente começa encaixando as coisas. E eu acredito piamente que o Senhor vai falar com vocês nesta noite, assim como falou comigo, porque os louvores que falou aqui nesta noite, assim, completou tudo que eu precisava, irmão.
Sabe assim, quando você olha as músicas, os louvores, eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor, porque a gente vem até meio assim, meio que como que vai ser? E o Espírito Santo fala, deixa comigo. E essa palavra aqui, nós estamos entrando num momento aqui, irmãos, em 1 Samuel capítulo 30, nesse contexto, exatamente aqui, Davi está passando por umas de suas maiores lutas. Olha só, está passando por um dos seus maiores problemas pessoais, antes de ser rei. Ele está passando uma das suas maiores situações, que os afligem. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele está agora numa cidade chamada Ziclag. E se você quiser saber, chama Terra dos Filisteus, aquele que ele derrubou lá atrás. A Bíblia vai relatar, agora eu preciso que vocês voltem comigo um pouco na história, senão a gente vai ficar perdido na Bíblia, que Davi passou um bom tempo, desde que despediu do seu melhor amigo. Ele não tinha muito amigo, a Bíblia não fala que ele tinha muito amigo. Desde que ele despediu do seu melhor amigo lá atrás, porque o seu futuro sogro queria matá-lo. A Bíblia vai dizer que de lá para cá, ele não teve sossego na sua vida. Ele travou uma batalha sem ele querer, ele entrou numa guerra sem ele querer. E isso que é importante para a gente hoje, que nós estamos em uma guerra, querendo ou não, entendendo ou não, a nossa vida está travada em uma guerra. E ele travou uma guerra simplesmente porque servia ao Senhor lá atrás, fazia o que Deus mandava, fazia o que Deus colocava no seu coração. Pois bem, Saul agora queria matar, ele teve que fugir. A Bíblia diz que ele fugiu e fugiu muito, para não ser pego por Saul. E ele era inocente. A Bíblia vai dizer que ele fugia de cidade em cidade. E quando Saul descobria aonde mais ou menos eles estavam, a Bíblia vai dizer que Saul mandava cercar a cidade para matar ele. Ele não tinha mais sossego na sua vida. Desde que aceitou o Senhor lá atrás, a sua vida só entrou em confusão. Mas deixa eu te dizer, bem antes dele ser ungido, ele já era uma pessoa temente a Deus. Ele já conhecia o seu Senhor, lá ainda quando cuidava daquelas ovelhinhas, lá ainda quando cuidava dos trabalhos do seu pai. O alicerce dele não veio de agora. A Bíblia vai dizer que ele teve que fugir de Saul por 10 anos. Ele estava em meio a uma guerra que ele não queria lutar. Ele estava vivendo uma situação que ele não queria passar. Ele estava fugindo de Saul o tempo todo. A Bíblia vai relatar que dentro desses 10 anos ele teve 2 oportunidades para matar Saul. Mas para matar mesmo, Saul cercava ele. Nessas 2 oportunidades, Saul estava de costa para ele e nem estava vendo ele. Por que é que ele não matou Saul? Porque os seus valentes falou, mate Saul, agora, acaba com essa história, zera o seu problema. Davi já tinha entendido que na sua vida havia um propósito de Deus. E quem explica sobre o propósito de Deus, basicamente, é o apóstolo Paulo, porque em Romanos 8:28 ele diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, segundo o seu propósito. Então Davi tinha entendido que ele não podia relar a mão em Saul, porque ele sabia que aquele homem era ungido de Deus, estando errado ou não, mas Deus tinha um propósito na vida dele, que ele não poderia matar Saul, porque se ele matar Saul, ele ia perder a razão. E muitas vezes nós estamos dentro de uma guerra, estamos com um álibi na mão, estamos sendo justificados pelas provas, pronto para atacar, mas não devemos atacar, porque é o Senhor quem vai nos justificar. Nós temos que entender que essa guerra é uma guerra que está nas mãos do Senhor, e Davi sabia muito bem disso, que se ele matasse Saul, o seu propósito ia ser diminuído. E muitas vezes nós estamos vivendo em guerra,
e queremos resolver com a força do nosso braço. Queremos entrar em guerra dentro de casa, no trabalho, e vamos resolver com a força do nosso braço, porque afinal eu estou com a razão. Mas esquecemos que quem vai lutar por nós no final dessa história não é a força do nosso braço, é o Senhor Deus. Agora, a Bíblia vai dizer que ele não matou Saul, ele correu. Como eu disse, foram 10 anos, mas ele já não estava conseguindo mais viver tranquilo. Olha o problema que esse homem estava passando, ele já não tinha mais para onde fugir, e ele fugiu de uma cidade para outra. Agora a Bíblia vai dizer que por onde ele passa, ele começa a arrastar algumas pessoas com ele. Algumas pessoas que gostam dele e lutam ao lado dele, começam a vir com ele, a ponto da Bíblia dizer que ele reuniu 600 pessoas ao seu lado, que é chamado os valentes de Davi. E ele está indo fugindo de cidade em cidade, ele está com seus valentes, mas agora a Bíblia vai dizer que ele se sente, com toda certeza, tendo que pedir um abrigo para o inimigo, que eram os filisteus. E os filisteus deixaram ele se abrigar numa cidade chamada Ziclag. Ali ele estava vivendo com suas 2 mulheres, nós vimos aqui, Ainoá, Jezreelita, e a mulher de Nabal. Nós vimos aqui, estava vivendo uma vida tranquila, porém, em uma luta travada lá atrás. Ele já tinha um problema que ele estava arrastando na sua vida, mas ele estava tentando viver a sua vida refugiado em Ziclag. Ele e seus 600 homens. Agora, do capítulo 30, eu volto para o 29. A Bíblia vai dizer que Davi estava bem lá, mesmo escondido. Mas no capítulo 29 ia acontecer uma guerra, irmãos. Olha, perceba que eu estou falando de guerra. Ia acontecer uma guerra, os filisteus iam subir contra a família de Saul. Davi fugiu o tempo todo para não matar Saul. Mas Davi estava lá agora no arraial dos filisteus, ele sentiu no dever de ir para a guerra para defender os filisteus. E agora no capítulo 29 diz que os filisteus começam agora a subir com o seu exército, parar em frente a uma cidade para poder cercar Saul. E a Bíblia diz que Davi reúne seus 600 homens e fala: é obrigação minha, vou para a guerra também contra Saul. Mas lá atrás ele fugiu de Saul. Mas nós vamos ver nessa história que quando está todo mundo reunido, preparando o seu exército, os filisteus que iam subir contra a vida de Saul, os príncipes dos filisteus acharam alguma coisa estranha. Eles falaram: esse rapaz é conhecido, ele não é aquele ruivinho que matou o nosso filisteus? Está tudo certo, já foi acertada essa dívida. Mas ele não é aquele cara que era para ser genro de Saul? Eles falam: esse não é aquele que cantaram Saul matou milhares, mas ele matou dezenas de milhares? E a Bíblia vai dizer que tinha um homem chamado Aquis, que era chefe dos exércitos filisteus. É ele mesmo, mas ele é nosso agora. E os príncipes ficaram assustados, falou assim: negativo, como que nós vamos para uma guerra, levar esse rapaz para matar Saul? Chega lá, vai que ele se reconcilia com o seu senhor e vira contra nós. Vai dar errado essa guerra. Eu já vejo a mão de Deus aí, porque ele fugiu de Saul a vida toda, e agora ele ia contra Saul. Os príncipes falaram assim: não vai levar ele para a guerra, ele não é de confiança. A Bíblia vai dizer que ele estava com seus 600 homens preparados, irmãos, e era temido. Chega o chefe dos filisteus do arraial de Ziclag e fala para ele: Davi, infelizmente eu conheço você, sei da sua índole, mas você não vai poder ir para a guerra, porque os príncipes estão com medo de você se revoltar contra nós, se reconciliar com Saul e matar a gente. Conselho-te, Davi, amanhã cedo, acorda, pega a sua tropa e volta para Ziclag. E assim aconteceu. A Bíblia vai dizer que Davi respeitou. Quando foi no dia seguinte, Davi reuniu seus 600 homens, saiu daquele arraial, daquela emboscada que ele estava armando contra a vida de Saul, volta para Ziclag. Agora a gente entra no texto que foi lido. A Bíblia está dizendo que quando seus 600 homens, junto com Davi, quando pisam na cidade, já viram que tinha coisa errada. A Bíblia vai dizer que já estava pegando fogo. A Bíblia está relatando que tudo tinha sido queimado. Eles entram pela cidade e não entendem nada. Saímos daqui alguns dias e estava tudo sob controle. Saímos daqui alguns dias para lutar e agora nós voltamos, tudo pegou fogo. E diz a Bíblia que os valentes vão procurar suas mulheres. Cadê as suas mulheres? Vão procurar os seus filhos. Cadê os meus filhos?
As casas estavam sendo queimadas, estavam sendo destruídas, a cidade tinha pegado fogo, porque nós lemos aqui que os amalequitas tinham dado com ímpeto lá no lado do sul, e do sul eles não pararam. Mas tem algum fator aqui dentro. Depois do sul foi a vez de Ziclag. A Bíblia vai dizer que Davi não acreditou no que estava vendo, porque ele era temido. Os amalequitas eram nada perto dele, nada, mas era sorrateiro. Os amalequitas não podiam jamais contra os valentes de Davi, mas eles eram sagazes. Você conhece alguém que é sagaz na nossa vida? Conhece alguém que é sorrateiro? Que na sua frente não pode te pegar porque tem alguém maior do que você te protegendo. Mas quando você dá as costas, ele finca uma espada nas suas costelas, porque de frente ele não pode te vencer, mas vacila para você ver o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer agora que o negócio ficou feio na cidade de Ziclag. A cidade onde ele estava vivendo bem, com 2 mulheres, que estava tendo uma vida tranquila. Ele se depara com uma situação horrível e triste. A Bíblia disse aqui, nós lemos aqui no versículo 1, levaram cativo as suas mulheres, levaram também os pequenos e grandes, os seus filhos. Mas tinha um fator aqui, nenhum tinha sido morrido. Presta atenção. O inimigo levou as mulheres e os filhos, mas ainda ninguém tinha sido morto. A Bíblia continua dizendo, nós lemos aqui, que o que restou quando você chega na sua casa e vê tudo em ruínas. O que resta para a gente, homem, pai de família, chegar em casa e não ter mais esposa? O que resta para a gente não ter mais filhos? Saber que o diabo veio e levou. O que resta da nossa vida, quando a gente volta de uma situação, eu estou pelejando por Deus, porque é um amor por Deus, e quando eu volto para minha casa está tudo destruído. O que resta fazer nessa hora? A Bíblia está dizendo o que restou a fazer. Davi foi fazer uma peleja, quando voltou estava tudo em ruína na sua casa. Todo mundo começou a chorar. Nós lemos aqui, no versículo 6, que o Davi se angustiou muito, o povo se angustiou muito e começou a chorar até não ter mais forças. Por algumas vezes a gente chega em casa, as coisas já estão fora do lugar, a gente já fica triste. Agora imagina chegar na tua casa, ter tudo queimado, arruinado, destruído, e a tua família foi levada. Agora transforma isso aí para o âmbito espiritual. Quem é que está tentando fazer isso com nossas famílias? No versículo 1 e 2, a gente vê a fisionomia do Satanás. Os amalequitas representam Satanás. A Bíblia vai dizer em Deuteronômios que os amalequitas são da descendência de Esaú, que é considerado como praga do deserto. A Bíblia vai relatar que eles ficam escondidos na areia do mar. Eles ficam atrás, escondidos, e quando eles te vê vacilando, eles vêm e te roubam. Eles vêm e tiram o que é seu. Então tem algumas coisas que o Senhor vem falando comigo aqui a respeito dessa palavra. Quando eles chegaram e viram tudo em ruínas, eles viram, os amalequitas estiveram aqui, roubaram nossos filhos. Chegou o momento que eles não tinham mais forças para chorar. Simultaneamente a gente vê as pessoas, todo mundo chorando porque perdeu filhos e filhas, perdeu esposas. Simultaneamente todo mundo começa a chorar até não ter mais força. É a respeito do versículo 1 e 2. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. O diabo, eu disse que nós estamos numa guerra. O diabo está dando com ímpeto contra nossas famílias. O diabo está vindo com toda a afronta que tem contra a nossa cidade. O diabo está vindo com todas as suas forças. E quando ele vem e consegue, meu irmão, ele vem e atinge a gente com armas visíveis e invisíveis. Não vamos entrar em detalhes. Há vários tipos de arma que está chegando lares das nossas famílias. Ele vem espiritual, físico. Ele fere as nossas famílias.
porque no versículo 1 fala que ele tinha ferido a Ziclag e posto fogo. E quando ele fere as nossas famílias, e ele não só vai ferir, ele vai levar embora. E quando ele fere as nossas famílias, é como se ele colocasse uma ferida na alma. É como se ele colocasse aguilhões nos olhos. A cegueira vem junto. O sofrimento que vem é o sofrimento da alma. É o sofrimento que, se pode tomar o remédio que for, não vai passar, porque está na alma. É essa situação que o diabo vem colocando nas famílias. Ele consegue uma brecha, ele vai entrar, e ele vai levando as pessoas dentro dos nossos lares. O diabo está batendo certeiro. Mas como eu disse, quando Davi estava lá, os amalequitas não chegavam. Estava lá no sul, mas não vinha para Ziclag, porque sabia que contra Davi não ia conseguir vencer. Eles iam perder a guerra. Então tem algumas coisas aqui que eu vi. Depois que eles viram que a cidade estava em fogo, estava todos em ruína, mano. A Bíblia vai dizer que Davi começou a querer entender o que aconteceu. Eu comecei a ver algumas coisas aqui embutido aqui dentro, que eu comecei a comigo. Por que o diabo faz isso com nossas famílias? E lendo o texto, eu vi que Davi cometeu alguns erros. Mas ele não foi lutar uma guerra que era favorável a Deus lá atrás? Sim. Ele não estava sendo justificado por Deus? Sim. Ele não estava na presença de Deus? Sim. Mas a Bíblia vai dizer que os amalequitas já estavam dominando o sul, do ladinho. A Bíblia vai dizer que os amalequitas já estavam rodeando os vizinhos. E no momento que ele foi para fazer um trabalho, para servir aos filisteus, porque vinha uma guerra antiga, a Bíblia vai dizer que ele descobriu a sua cidade, deixou descoberto a sua cidade. Trazendo para a nossa vida espiritual, muitas vezes nós estamos fazendo o que é certo perante o Senhor, porque é uma guerra que é travada desde que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos fazendo tudo o que é certo, mas há momentos na nossa vida que Davi não percebeu e que nós não percebemos que o diabo já está se andando próximo da nossa casa. O diabo já está tentando, só esperando o momento para usurpar, esperando a situação acontecer. Davi não percebeu isso e foi para a guerra. Muitas vezes a gente não percebemos isso e estamos fazendo algo que é da vontade do Senhor e é para o Senhor, sim, mas nós estamos deixando a nossa casa descoberta, porque o diabo, ele conhece a maior fraqueza da nossa casa. Nessa história aqui, os mais fracos eram mulheres e crianças. Então os amalequitas sabiam assim, não posso entrar, porque tem alguém firme lá. É como se você fosse coluna na sua casa e o diabo querendo entrar, o diabo fala assim, eu não entro, porque esse homem é de oração, eu não posso com ele. Mas ele estava no sul, rodeando e tomando sul e colocando fogo. Davi viu fogo, a fumaça vindo. Davi deveria ter percebido, porque se está tendo fumaça, tem fogo. Se tem fogo, já está acontecendo algo próximo. Davi deveria ter vigiado, ter se posicionado e deixado uma retaguarda. Davi não deixou ninguém cuidando da sua cidade. Muitas vezes estamos preocupados com outras coisas. Ok, é de Deus, está tudo certo, mas nós temos que ter o cuidado com a nossa casa, o cuidado com as nossas famílias, porque muitas vezes o diabo não consegue me pegar, mas ele vai pegar o elo mais fraco. Os amalequitas esperou o momento certo. E quem é o elo mais fraco na sua casa? E quando ele pega o elo mais fraco, é aí que acontece. A Bíblia diz que levou os mais fracos, levou as crianças, levou as mulheres, não deixou ninguém. E o diabo não só faz isso, a Bíblia vai dizer que ele tacou fogo. Ele não só entra na nossa casa, ele taca fogo, ele destrói. E você vai ver que tem mais confusão vindo por aqui, porque a culpa agora vai cair sobre quem? Quando alguém é sucumbido pelo Satanás, começa a trazer a pessoa para fora da presença, a culpa é de quem? A culpa é sua. É sempre tem alguém que é culpado. E Davi agora vai ser responsabilizado. Mas tinha 600 com ele. Mas Davi poderia ter tido sua percepção. E não teve a percepção. Aí a Bíblia vai dizer aqui, que o diabo, quando consegue o acesso na nossa vida, sim, ele põe fogo. Ele causa ferimentos. Ele aprisiona. E quando ele aprisiona,
É Paulo que fala lá em, acho que 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Pois as armas das nossas milícias não são terrenas. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo está falando de pessoas que estão presos em fortalezas. Quando se fala de fortaleza, é lugar que não se tem acesso. Traduzindo isso para o mundo espiritual, fortaleza é aqui, ó. Só tem acesso se você abrir para o diabo. Então, quando Paulo fala que as nossas armas da nossa milícia não é carnais, mas sim espirituais, para lutar e quebrar as fortalezas do diabo. Porque Paulo está dizendo assim, uma vez que a pessoa é tomada por Satanás, uma vez que ela é ferida, uma vez que ela é levada cativo, se torna difícil. A pessoa se sente refém daquilo. E é o que estava acontecendo aqui nessa época. E Davi deixou essa brecha. Os amalequitas estavam atacando o sul e agora, por sinal, acertaram a Ziclag. Eles acertaram o elo mais fraco. E muitas vezes, irmãos, nós somos colunas. Alguns é o homem, o outro é a mulher. Mas muitas vezes, se a coluna enfraquecer, o diabo só está esperando o momento. Porque ele é paciente. Eu sei que o tempo dele, ele sabe que o tempo dele está acabando. Mas ele é paciente. E se a coluna não vigiar, ele vai entrar. Porque ele conhece. O diabo é espírito, irmãos. Essa guerra que nós estamos vivendo é a guerra espiritual. O diabo é espírito e ele sabe aonde ele pode acertar ou não pode acertar. Ele sabe que ele não pode te atingir, mas se você sair e deixar sua casa desguarnecida, ele sabe que ele vai poder entrar e acertar alguém lá dentro. E ele sabe exatamente aonde. E agora, vamos continuar aqui. A Bíblia diz que eles não só choraram, estava havendo uma dor muito forte, o choro da perda, porque todos perderam nessa. Quando um perde na família, todos perdem. Agora, eu vou dizer para vocês, enquanto Davi está chorando, não tendo mais forças para lutar naquele momento, a Bíblia vai dizer no versículo 16, que os amalequitas lá na frente, a Bíblia vai relatar, olha só o que o inimigo faz. Enquanto Davi e seu povo estão chorando, a Bíblia vai relatar que Davi consegue alcançar eles e ver, sabe o que eles fazendo o quê? O que o diabo estava fazendo? Comendo, bebendo e dançando, comemorando a vitória que ele teve sobre as nossas vidas. Enquanto Davi estava sofrendo, o diabo estava rindo, os amalequitas estavam sorrindo. Vocês percebem que o diabo faz isso na nossa vida? Enquanto nós estamos aqui sofrendo a dor de uma perda, enquanto nós estamos aqui travados, porque afinal o nosso sonho que está indo embora. Afinal, eu não perdi só um bem material, é o meu sonho. Davi consegue, depois eu mostro para vocês, está aqui no versículo 16, que o diabo, o inimigo, estava sorrindo, cantando, dançando e bebendo, comemorando. Não é assim que o diabo faz com as nossas vidas? Quando ele consegue a brecha, ele vai comemorar, irmão. Quando ele consegue a vitória que ele tanto está esperando, ele só comemora. Mas eu vou dizer para você, essa história não acaba aqui. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o povo flamejou, ou inflamou. Não, piorou mais um pouco para Davi. O povo inflamou contra a vida dele. É como eu disse, sempre vai ter um culpado. Sempre vai ter um culpado. A gente nunca olha para dentro da gente e vê a culpa na gente. A gente vai pôr a culpa sempre em alguém. Não preciso nem dizer que no início de tudo, como é que foi, de quem foi a culpa. Mas sempre a gente olha e fala assim, a culpa é dele. Também, se você vigiasse, a culpa é dela. Porque a culpa é deles. Nós nunca vamos reconhecer. O ser humano tem esse defeito. E aqui aconteceu isso. Diz a Bíblia, irmãos, que Davi começou agora a levar a culpa. A culpa é sua. Pronto, o cara está chorando, está dolorido, a culpa é sua. Aí alguém grita assim, vamos apedrejar Davi. Vamos acabar com a raça dele, porque nós estamos sofrendo por culpa dele. Afinal, ele tinha que ser homem de oração o tempo todo. Ele não poderia falhar um minuto, como se Davi fosse o pilar de tudo. Mas na verdade, Davi era um exemplo de pessoa. Davi estava tentando passar o seu exemplo para outras pessoas. Não, mas Davi era o culpado. A Bíblia está dizendo aqui,
que as pessoas se inflamaram contra a vida dele e falou: vamos apedrejar Davi. A Bíblia está dizendo aqui que Davi se recompôs. Eu vou ler aqui para vocês. Davi se recompôs daquela situação. Não apedrejaram Davi. Vai haver momentos, irmãos, que nós vamos passar por sofrimento. Vai haver momentos que nós vamos ser culpados muitas vezes, porque nem não é culpa nossa, mas nós vamos levar a culpa. Vai haver momentos que nós vamos chorar, e chorar muito. Vai sim, porque nós servimos ao Senhor. E quando nós servimos ao Senhor, nós somos alvo do diabo. E aí o diabo, achando uma brecha, ele vai tentar ofender ao Senhor através da nossa vida. E nós vamos chorar e sofrer sim. As pessoas vão apedrejar, vão culpar sim. A culpa é sua. Não tem conversa. Sim, vamos querer me jogar para baixo. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem era centrado. Com todo o sofrimento, a Bíblia está relatando que ele não entrou em desespero. Agora que eu mostro para você, meu irmão, o jogo vai virar agora. Um homem, quando tem Deus na sua vida, ele passou 10 anos sendo perseguido por Saul. Eu tenho certeza que ele falou: eu não vou desistir agora, eu ainda sirvo um Deus. Eu disse no começo, está escrito aqui, que o diabo levou, aprisionou, mas não matou. Vai acontecer situações que Deus vai permitir, vai levar, vai aprisionar, vai cegar, vai machucar, vai ferir, mas não vai matar. Vai acontecer situações que você vai entrar em desespero. Deus foi embora. Mas ele vai falar assim: calma que não matou. Calma que só pegou fogo na casa. Calma que só foi bem materiais. Calma que o problema só está aqui dentro. A Bíblia vai dizer que ele se recompõe agora. E Davi muito se angustiou porque falava de apedrejá-lo. E porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Agora eu quero ler só o finalzinho aqui no versículo 6. Todavia, Davi se esforçou em quem? Não, eu não ouvi, por favor. Davi se esforçou em quem? Meu Deus, irmãos. O homem se recompôs. É como se ele dissesse: eu sei no Deus em quem tenho crido. Eu não sirvo um Deus em vão. Paulo fala isso: não é em vão que servimos ao Senhor. Ei, Davi se recompôs e buscou força em Deus. Perceba que a nossa vida é pautada na presença do Senhor Deus. E quando acontecem essas coisas, perdas, sonhos nossos que vão embora, nós temos que viver assim o momento do luto. Embora Davi nem sabia, para ele era o momento do luto. Mas nós temos que saber no Deus em que nós temos crido. Porque, olha só, eu falei para vocês, já estava completando 10 anos. 10 anos. A Bíblia está mencionando aqui. Ia fazer 10 anos que Davi fugia de Saul. Após esse capítulo que Davi foge de Saul e se torna 10 anos, a Bíblia vai dizer lá na frente que Davi se torna rei. Ou seja, a bênção de Davi estava para chegar. Você está entendendo? Porque essa guerra aqui que os filisteus subiram contra Saul, a Bíblia vai dizer que foi a morte de Saul. Eram os dias finais de Saul. É como se Davi tivesse para viver momentos de dar um salto na sua vida, mas ele não sabia. Então a Bíblia diz que o diabo veio e deu com ímpeto nas suas famílias. Então muitas vezes nós estamos perto de chegar a pôr a mão na bênção. Aí o diabo fala: agora eu vou com todas as forças, porque ele vai pegar a bênção dele. Davi não sabia, mas após a morte de Saul, que aconteceu naqueles dias, Davi foi conclamado rei. 10 anos, a promessa de Deus. Ou seja, o Senhor tem uma promessa na sua vida? Tem ou não tem? Então, meu irmão, quando as coisas estiverem piorando, olhe no mundo espiritual. Se as coisas estiverem piorando é porque o Satanás sabe, porque ele é espiritual. Mas se as coisas estiverem piorando, se agarre em Deus. Porque é sinal que a sua bênção, a sua promessa, não é algo mensurável, é algo que você vai contar para todo mundo: a minha bênção chegou. E o diabo não está querendo, estava travando, mas deixa eu dizer, ele era centrado em Deus, começou a buscar a Deus. A Bíblia diz que ele se esforçou no Senhor. Ele chama o homem de Deus lá e diz assim: Davi
chamou Elimelec, falou: traga-me o éfode, que eu quero orar a Deus. Olha só, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai passar por um momento de angústia, mas ele fala assim: vou consultar a Deus, vou buscar o meu Senhor. Traga a Bíblia aqui, eu quero falar com Deus, Deus vai falar comigo. E a Bíblia vai dizer que trouxeram um éfode para ele, e ele começou a consultar o Senhor. Ele disse assim: Senhor Deus, perseguirei eu esta tropa? A oração dele: alcançarei eu eles? A Bíblia vai dizer que, irmãos, Deus é surdo? Deus é surdo? Meu Deus, o homem tinha relacionamento com Deus. Deus falou assim: persegue, porque você vai alcançar o inimigo. E vou te dizer, Davi, nenhum dos seus está morto. E eu te digo, você vai alcançar e vai trazer todo mundo de volta. Oh meu Deus, Davi pegou uma palavra em Deus. Davi não sabia se os seus filhos, se as suas esposas estavam, os filhos dos seus homens e as suas esposas estavam vivos. Davi recebeu uma força de Deus. Por que Davi fez isso, irmãos? Traz para a nossa vida. Quando a luta vem na vida do ímpio, vamos lá, vamos enxergar. Quando a luta vem na vida de quem não é crente, quem não serve ao Senhor de verdade, ele entra em desespero e começa a acompanhar A, B e C. Ele entra em desespero, começa a murmurar, começa a apontar: morreu, foi por causa disso. Deus está longe dessa história. Uma pessoa que não tem Deus, ele começa agora a amaldiçoar. Uma pessoa que não tem Deus entra em desespero, não sabe o que vai fazer e fala assim: não, vamos resolver, vamos apedrejar lá. A situação é a gente resolver com a força do nosso braço. Esse é a postura do mundo. Quando o mundo perde, o mundo vai tentar recuperar com todas as suas forças. Mas agora, eu estou falando de cristão, traz isso para a nossa vida. Eu estou falando de pessoas que têm o espírito da verdade, o espírito que o mundo não tem. A gente temos um Espírito que vai nos ajudar, que vai nos consolar, que vai nos auxiliar, que vai nos trazer a memória, que vai nos levar os nossos gemidos inexprimíveis até Deus. Nós temos um fator que é o principal, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. O relacionamento de Deus, do homem com Deus, vai fazer toda a diferença no momento de angústia, porque afinal os sonhos estão perdidos. Muitas vezes estão travados lá fora, você não avança, sua vida não sai do lugar, não consegue ir para sua casa, não consegue vencer no seu negócio. Muitas vezes você não consegue, está paralisado. Estou aqui, mas parece que eu quero dar um passo para frente, estou dando 2 para trás, só estou perdendo. Está perdendo mesmo, mas você tem que abrir a tua mente e ver que os amalequitas estão invadindo a tua cidade. Qual é o próximo passo? O próximo passo é roubar, matar e destruir. Está escrito lá. E a Bíblia vai dizer que após ele buscar o Senhor, ele se recompôs. Meu irmão, a única oração que Deus não ouve de um coração, Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. A oração que Ele não ouve é aquela que não é feita. Muitas vezes fazemos orações e orações e parece que nada acontece. Como eu disse, tem um tempo para acontecer. Mas isso vai depender da tua maturidade, isso vai depender da tua paciência, isso vai depender da tua perseverança, isso vai depender da tua postura, do teu relacionamento com Deus. Isso vai depender de quem você é em Deus. E a Bíblia vai dizer que ele, diante dessa palavra de Deus, ele se fortaleceu. Porque se você trouxer à memória, quando Abraão intercedeu pelo seu sobrinho, aonde o sobrinho de Abraão estava? Alguém sabe? Sodoma e Gomorra. Estava perdido, olhou as coisas erradas, olhou a boniteza lá fora, por uma confusão dentro de casa, irmão, uma confusão que aconteceu entre família, porque os pastores brigaram, os olhos já estavam lá fora, o olho já estava lá no mundo. Aí deu uma confusão entre os seus pastores de Ló e de Abraão. Ele falou: é agora, deu a deixa, eu vou embora. Vocês estão percebendo que muitas vezes uma coisinha já está minada, aquilo já estava minado. Não foi assim uma briga que já estourou e acabou, não. É coisa que vem minando. Aí ele falou: vou embora. Aí o tio D falou assim: eu respeito o que você quer. Você quer, não é isso que eu quero, mas você quer ir embora? Eu respeito. Olha só, para onde você quer ir? Eu vou lá para as Campinas, eu vou viver meu mundo, eu vou viver agora, eu vou viver bem, está tudo certo, vai viver bem. Mas lá Campinas estava enrustido de Sodoma e Gomorra, estava impregnado de coisas ruins, estava impregnado de coisas que te afastavam de Deus. Aí o que aconteceu com Ló? Ló conseguiu buscar Deus lá? Não
não conseguiu porque ele se afastou de Deus. Agora eu te digo, volta agora, trazendo Abraão para a vida de Davi. Abraão começou assim: Senhor, o Senhor vai destruir aquela cidade, mas se tiver tantos inocentes, não destruirei por amor. Aí ele começa a fazer conta com Deus. Eu vou resumir essa história. A oração de Abraão alcançou o coração de Deus, e antes que aquela cidade fosse consumida por fogo, Deus tirou Ló, por amor do seu servo. É o poder da oração que eu estou dizendo. Só que a oração, é como eu disse, não é uma oração café com leite, porque esse camarada chorou até não ter mais força. Eu não sei se a tua família, se os teus negócios, se os teus sonhos, o quanto que custa, se vale a pena chorar. Se vale a pena chorar. Se vale a pena chorar, meu irmão, geme. Geme porque tem alguém vendo. Geme porque tem alguém ouvindo. Tem alguém que está dizendo: calma. Eu não posso dizer o final dessa história, porque se eu contar o final dessa história, o final dessa história vai perder a graça. Mas o final dessa história, você já tem basicamente: se eu venci, vós também vencerá o mundo. Ei, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando ele resgata Ló, meu irmão, é uma coisa assim difícil de entender, mas é o poder que o Senhor deu para a gente, que é o nosso poder da oração. E a Bíblia vai dizer que depois que ele se esforçou em Senhor, ele buscou em Deus, ele começou a perseguir a tropa. Por isso que eu não li o capítulo inteiro, e eu vou resumir. A Bíblia vai dizer, irmãos, Davi reúne seus 600 homens. Acabou o choro? Deus falou comigo. Deus falou comigo, nós vamos buscar aquilo que está perdido. Olha a fé de Davi. Deus falou comigo. Ninguém morreu. Já deu um sinal para o povo. Ei, se ninguém morreu, Deus falou: Davi, você vai trazer de volta. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho ele acha um homem. Dos 600, 200 não aguenta. Davi começa, irmãos, Davi entra numa batalha agora, 24 horas. Davi não para descansar. Ele fala: Senhor, se eu tenho que alcançar o inimigo, então eu vou caminhar 24 horas. Vem comigo, sem descansar. Fraco pela carne, mas estava forte no espírito. Muitas vezes nós estamos fracos na carne, mas para a gente se fortalecer no espírito, precisa matar a carne. E a Bíblia vai dizer que eles caminharam. Chegou no meio do caminho, 200 não aguentou. Davi, a gente não aguenta mais. Fica aí, vocês ficam aí, guardam as malas, guarda aí, segura aí. 400 vem comigo. Que a Bíblia diz que 400 prosseguiu. Acharam um homem que ficou para trás dos amalequitas, o direcionou. Levou Davi e seus 400 homens até eles. A Bíblia está relatando agora que Davi chegou, aí entra no versículo 16 que eu disse. Davi, quando alcançou, viu ele, o diabo, dançando, bebendo e comendo. Destruir aquela família. Está aqui comigo. O Satanás pode achar que está ganhando, pode, mas nós sabemos que uma palavra que é liberada do céu acaba tudo. Satanás demora dias, meses, anos maquinando alguém, maquinando uma vida, maquinando Ziclag, maquinando uma família. Beleza? Ele até às vezes consegue entrar por uma brecha, porque nós damos às vezes brecha, ele entra, mas tudo que aquilo que ele planejou em anos, em uma palavra de Deus, Deus derruba e quebra o laço. A Bíblia vai dizer que Davi agora falou: está dançando, está cantando, desceu os 400 homens. Diz a Bíblia que Davi arrebentou com todo mundo na espada, desde o crepúsculo até o dedo mindinho. Deus dele picou todo mundo. E diz a Bíblia, agora estamos aqui no final, nenhum dos filhos se perderam, nenhum das suas mulheres morreram. O diabo permitiu levar, mas não permitiu matar. O diabo aprisionou, mas Deus falou: se aprisione, mas não toca. Não toca porque ele tem dono. O diabo conseguiu achar uma brecha, tacou fogo na casa. Está tudo certo, mas Deus vai trazer tudo de volta. A Bíblia vai dizer que eles voltaram com todas as suas famílias, com todas as suas crianças.
nenhum se perdeu. E os despojos, que as riquezas, diz a Bíblia que Davi trouxe tudo, e o que mais que tinha lá, Davi também trouxe. Sabe o que eu tiro com isso? Vai chegar um momento, meu irmão, que Deus vai virar o jogo. E quando Deus virar o jogo, até aquilo que você nem esperava ter, Deus vai te dar. Que Deus vai falar assim: valeu a pena me servir, valeu a pena ser fiel, valeu a pena chorar, valeu a pena sofrer pelo meu nome. Ei, porque muitas vezes nós ficamos tentando, pensando: Senhor, o que é que está acontecendo? Hein? Porque é a nossa casa. Hein? Nós somos servos do Senhor. E nós não entendemos, começamos a pensar: o que será que está acontecendo? Começamos a entrar em parafuso. Mas Jeremias explica isso. Jeremias capítulo 29, ele diz assim: eu é que sei que pensamento que tem para vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que vos desejais. Então, se desejamos coisa boa, é o Senhor é que sabe qual é o pensamento que Ele tem para nós. Porque o meu desejo é ter uma família, é ter uma vida centrada em Deus. Mas então é Ele quem sabe. Os pensamentos dele são mais altos que os meus. E Ele diz então: me buscareis e me achareis. Invocareis a mim. E buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Ele continua dizendo: serei achado de vós, diz o Senhor. E depois que ele fala que serei achado de vós, ele fala que o Senhor fala o quê? E farei mudar a vossa sorte. O Senhor vai virar o nosso cativeiro. Eu estou falando do nosso negócio, eu estou falando dos nossos sonhos, eu estou falando de nossa família, eu estou falando de coisas que estão presas, que nós já demos até por perdido. Talvez você já deu por perdido uma alma, uma vida. Talvez você já deu por perdido um sonho. O seu negócio travou e não vai para frente nem para trás. Talvez você está tentando entender e não vai entender. Talvez você está aqui nesse momento aqui só: Deus, o que está acontecendo? Fica tranquilo, porque o Senhor Deus, a Bíblia diz que Ele não dorme. Deus não dorme. Nós dormimos e roncamos, mas Deus não dorme. Então que nós possamos nessa noite, irmãos, ficar atento sim, contra os amalequitas, que é o diabo, mas possamos ficar tranquilos. Agora eu quero trazer tua mente. Talvez tem coisas travadas. Eu disse travada. Por que não anda? Eu disse agora há pouco. Por que eu dou um passo para frente e três para trás? Por que o meu negócio não vai? Por que a minha casa não sai? Por que o meu filho não rompe? Por que eu não rompo? Por que a minha esposa não rompe? Por que eu não estou melhor na presença de Deus? E muitas vezes, irmão, tem sonhos sendo destruídos, porque é o que o diabo quer e é o que ele sabe fazer, destruir sonhos. E muitas vezes deixamos por vencido, perdemos. O que o Senhor trouxe para mim aqui, que não acabou. A última palavra, quem dá é Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos refletir. O irmão vai começar um louvor, reflita. Depois vamos fazer uma oração, irmãos. Precisamos quebrar as cadeias. Precisamos colocar o diabo no lugar dele, que é lá fora. Lembre do teu sonho, irmãos. Lembre daquilo que está te custando. Traga à sua memória, irmão, aquilo que te dá esperança. Ei, a palavra foi pregada. Se você tem algo que o diabo está aprisionando,
Agora nós vamos orar. Ei, se você tem sonhos travados, se você tem algo que talvez até foi dado por perdido, não está perdido, porque a última palavra ainda não foi dada. Vamos abrir a nossa boca e lembrar daquilo que nós às vezes nem às vezes fala já foi. Não foi porque o Senhor está aqui. Ei, o Senhor Deus que nós louvamos aqui, que abre as águas, está aqui. Já tem o dia, já tem a hora preparada para a nossa vitória. Vamos abrir a nossa boca, irmão, e pedir ao Senhor, para o diabo soltar aquilo que é nosso. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta noite buscando a Tua presença. A Tua palavra que veio sobre nossas vidas é para nós não desistirmos, não desanimarmos. Estamos lembrando daquilo que o diabo tem tentado tirar, muitas vezes dentro da nossa casa. Meu Deus, não permita, Senhor, porque Satanás não tem o poder, porque o Senhor tem todo o poder sobre as nossas vidas. O Senhor tem toda a autoridade. É o Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Nós, meu Deus, estamos aqui pedindo, Senhor, traga de volta aquilo, Senhor, meu Deus, que nós achamos que está indo, que está perdido. Os nossos sonhos, a nossa finança, a nossa família, a nossa casa, Senhor, os nossos filhos, os nossos cônjuges. Senhor, meu Deus, ouve a nossa oração. Não deixa, meu Deus, o diabo matar. Senhor, meu Deus, estamos aqui clamando e estamos profetizando que vai chegar o dia da vitória, vai chegar o dia da virada, vai chegar o dia que o Senhor vai mudar essa história, o Senhor vai mudar esse quadro e todos verão que há Deus em Israel. Todos verão quem é o nosso Deus, todos verão quem é o nosso Senhor. O nosso Deus é aquele que fez os céus e a terra. O Senhor não perdeu o controle de nada, o Senhor está no controle de tudo. Mas nós, Senhor, estamos achando que acabou. Não acabou. Senhor, traz de volta. Graças a Deus, meus irmãos. Terça-feira, 19h30, culto dos homens. Espero a todos os homens aqui, que Deus venha derramar muitas bênçãos na vida de cada homem que estiver aqui. Amém? Graça e paz, mulheres, tudo bem? Passando aqui para convidar você para terça-feira estar aqui na nossa oração de mulheres, às 7h30. Vem! Olá, boa noite, graça e paz. Você é o nosso convidado nas quintas-feiras. Venha para o nosso culto de ensino. Venha aprender sobre acerca da palavra, porque quando você tiver coragem de perguntar sobre a palavra, a Bíblia tem a coragem de te responder. Então você é o nosso convidado. Quinta-feira, às 19h30, vem aqui conosco. Boa noite, graça e paz. Venho aqui trazer um convite para você, pai. Está trazendo seu filho aqui na nossa igreja, todas as quintas, às 19h30. Vem! Seja bem-vindo, você já está convidado ao Igreja Batista Chamada. Olá, graça e paz, meus amados. Estou aqui convidando vocês, jovens, lindos, maravilhosos, que venham na nossa escola bíblica de quinta-feira. É um papo bem legal, onde a gente conhece a palavra de Deus, a gente faz a comunhão e aí a gente cresce junto do Evangelho de Cristo. Um beijo, espero vocês. Boa noite, graça e paz. Eu sou o pastor Bill e vim fazer um convite especial para você. Domingo às 19h, para você vir assistir o nosso culto da família, aqui na rua Mar del Plata 803. Você é o nosso convidado, vem?